dia, pessoal. Tudo bem? Queria agradecer ao André, a Cito pelo convite. Parabenizar todos os produtores que estão presentes. Vai vir casa cheia. É a primeira vez que eu chego aqui em São José do Rio Preto que eu encontro frio e chuva. Para um baiano, com frio aqui, é complicado, né? A primeira vez. Toda vez que eu venho aqui, tem acho que 8 anos, a gente só encontra aqui calor. Quando o André chamou a gente para o São João, tem uma coisa interessante, né? São João para o nordestino é uma coisa especial. A pessoa que mora na parte mais árida planta milho em São José e colhe em São João. Então, São José, esperança, São João, colheita. Então, vamos imaginar que a gente começou a plantar cacau 10 anos. Agora está começando a colheita. Não falo especificamente de produto, mas de amadurecimento, de conhecimento, de integração. Então, nesses 10 anos, a gente trabalhou muito para formar corpo técnico, entender a cultura e adaptar. Cacau em São Paulo é diferente por quê? Primeiro, nível tecnológico, capacidade de empreendimento, competência, mercado consumidor. Então, tudo isso vai amadurecer, vai fazer um diferencial para a cadeia produtiva. E encarem o trabalho de vocês como quebra de paradigma. Vocês vão fazer uma nova cacaucultura. Vou botar entre aspas, um cacau industrial, cacau em larga escala, cacau com inteligência artificial, cacau altamente mecanizado. Então, tudo isso, vocês que vão construir. Tá certo? Para passar... Então, pessoal, o cacau é interessante porque, indiferente do tamanho da área, tanto o pequeno produtor como o grande podem ser eficientes, podem ter um produto de qualidade, podem atuar desde o cacau bulk, que é o cacau da indústria, como um cacau fino, um cacau gourmet. Então, o cacau dá essas possibilidades. Mas o que a gente tem que entender? Com qual sistema? O que eu vou fazer? Como é que eu vou empreender? Como é que eu vou investir? Então, interessante é entender esse procedimento. Então, qual o meu nível tecnológico? Então, eu conheço produtores que têm áreas de 0,9 hectare que colhem 200 arrobas. Mas, pelo lado contrário, tem gente que tem área muito grande e tem baixíssima produtividade. Infelizmente, a produtividade do sul da Bahia é por volta de 15 arrobas. Mas a gente tem casos no Baixo Sul, tem gente com 200 arrobas, altamente eficiente. O que a gente tem que buscar? Eficiência, baixo custo, operação. Então, isso aqui? Acho que já passou alguns vídeos. Isso aqui é a cabruca. Quem assistiu a novela Renascer, as duas? A novela não fez nada para a atividade cacaueira, pelo contrário, a cacaucultor não é aquilo. Cacaucultor é um produtor que tem que ser extremamente eficiente, tecnificado, buscar informações, tem que gerar conhecimento e ter assistência técnica. Então, o que eu convido vocês? Isso aqui é em Barreiras, isso é o novo cacau. Quando a gente olhar para o cacau, a gente tem que olhar não para aquela realidade, não como uma agricultura de subsistência, uma coisa atrasada, a gente tem que olhar para a fruticultura. Por que vai dar certo, tanto aqui como em Minas Gerais? Porque a gente tem fruticultores que vão começar a trabalhar com cacau, que o produto final é uma commodity. Então, o que a gente quer? A gente quer áreas extremamente planejadas, com possibilidade de mecanização, com possibilidade de automação e uso de inteligência artificial. Isso é o futuro, isso não tem mais volta. Né? O que a gente quer? Isso aqui é uma área do Fernando de Martins, né? É uma área que já deve ter uns 8 anos, mais ou menos. A primeira área extremamente planejada, a pleno sol, foi da família Lembrança, que é um modelo que foi trazido do Equador. Então, assim, o que a gente tem que olhar? A gente tem que olhar para esses exemplos, ter áreas monoclonais, extremamente tecnificadas, com alta produtividade e baixo custo. Ela tem poda mecanizada, tem toda a parte de fert, tem toda a parte pulverizada, tudo com trator.
Isso é o futuro, é o que tem que ser pensado. Isso aqui é Minas Gerais. Minas Gerais, a gente já passou por algumas fases. Quando eu comecei a trabalhar, a primeira era, a muda que for plantada não vai crescer. Aí depois, não vai produzir. Depois, se produzir, o fruto vai ser pequeno e vai ter amêndoa xoxa. Aí começou a produzir, agora a gente está na fase, essa planta não vai viver muito tempo. Eu quero comprovar o contrário daqui a muitos anos. Eu quero viver muito tempo para provar que as áreas são muito eficientes. Então, Minas Gerais, isso aqui é na fazenda Borborema, e do lado de direito, ou do meu lado direito, na fazenda da Rimo. Seu Geraldo começou com a alternativa à bananicultura, ele já está com 140 hectares de cacau. Então, esse ano, uma coisa até engraçada, que em novembro, mais ou menos, o gerente dele comentou, seu Geraldo, o senhor não vai colher nada esse ano. Por quê? Cacau, ele flora, tem birro, tem fruto verde, fruto maduro o tempo todo. Então, logo no início do ano, com chuva, teve um abortamento dos birros, aí ele ficou preocupado. O problema dele agora é local para secar cacau. Ele não tem local para secar cacau, porque a colheita está vindo muito forte, ele parou poda, parou tudo. Cacau, nessas áreas, a resposta é muito rápida. Então, é a mesma coisa que vai acontecer com São Paulo. Eu estava conversando agora há pouco com o Fernando, os frutos já estão ficando cheios, grandes, as plantas começam a ter aquela resposta a partir do 3º ano. Então, cacau, em área não tradicional, já é uma realidade. Então, isso aqui é um histórico básico, só para vocês terem ideia. Cacau sempre foi plantado de forma seminal. Cacau tem um problema, variabilidade. Se vocês querem trabalhar com cacau, elimine variabilidade. Esse que é o problema. Por que a gente tem que trabalhar com muda enxertada? No meu caso, qual a sugestão? Já que vocês estão começando com uma área extremamente tecnificada, pensem em muda clonal, muda estaqueada. Toda fruticultura que deu certo, ela tem variabilidade baixa. Cacau é heterozigoto, então elimine o coeficiente de variação. Pensem com carinho nisso. Quebrem paradigma. Então, a gente tem vários tipos de propagação, mas o que é mais interessante nisso? O programa do CCN51 no Equador. O Equador só tem um tipo de clone, um tipo de poda, um tipo de manejo e um tipo de muda. Eles estão alcançando a 2ª colocação em termos de produção mundial. Então, tem muita coisa que a gente pode copiar. É claro que as condições do Equador são muito específicas, né? A condição climática, tipo de solo, eles pecam muito em mecanização, não tem, é uma coisa que a gente pode evoluir muito. E, só para lembrar, em termos de propagação, tudo que vocês imaginarem de propagação, nós já desenvolvemos. Desde de enxertia até embriogênese somática, tudo já foi desenvolvido. Inclusive, a parte mais nova, mais evoluída, é o enviveiramento dos matrizeiros. O professor Sodré começou isso em 2011, 2012. É o que vocês já fazem com laranja. A borbulheira, na verdade, ela é dentro de um ambiente fechado. Isso nós estamos fizemos lá no CEPEC, 2012. O André começou a fazer aqui em São Paulo e agora estamos fazendo em Goiás. Tem um Silvio também que está fazendo isso. Então, qual a ideia? É você ter estacas com padrão sanitário e de qualidade superior para você formar uma muda melhor. Então, isso é evolução. Então, o que vocês pensaram de propagação? Nós já fizemos. Agora é operacionalizar. Então, o que a gente tem que fazer para a gente chegar a uma área extremamente eficiente e produtiva? Planejar. Então, o que a gente tem que ter? Manejo. Planejamento, muda de qualidade, as condições ambientais que eu falo, aqui no noroeste de São Paulo, eu não vou falar nem da zona litorânea, do Vale do Ribeira, aqui tem que ter irrigação. Poda é outro ponto, vou passar que fica melhor. Planejamento. Então, assim, quando a gente for pensar na área, eu tenho que desenhar a área para eu ter uma operação. Eu vou ter um pomar de 25 anos. Então, se qualquer coisa que eu fizer errada, ela vai refletir durante 25 anos. Então, e outra coisa, eu tenho que ficar antenado no que está aparecendo em tecnologia. Pulverizador autônomo,
tamanho de trator, legislação de pulverização, se o trator vai ser cabinado ou não, qual o tipo de arquitetura da minha planta para eu passar com o maquinário, o tipo de irrigação, a distribuição da irrigação, distância do ponto de colheita até o packing house, onde você vai ter quebra, onde vai ter beneficiamento. Então, tudo isso é feito no planejamento. Não é perder tempo, é ganhar tempo para você montar uma estrutura produtiva que vai ser funcional durante muito tempo. Então, pensem nisso. Claro que você já tem toda uma experiência com citros, então isso vai ajudar muito. Então, é uma ideia. Outra coisa importante, condição ambiental. O maior gargalo do cacau não é sombra, é vento. Então, assim, eu tenho que, durante o planejamento, eu tenho que localizar de onde é que vem um vento predominante, eu tenho que colocar quebra-vento, eu tenho que fazer o alinhamento do cacau que não canalize vento para dentro da área. Isso, no planejamento, vem qualidade de muda. A gente percebeu que mudas com ramo herbáceo são muito frágeis para essa condição de área aberta. Eu tenho que ter um quebra-vento permanente, geralmente toleriana, tem outras alternativas, mas a gente tem que pensar nisso. Outra coisa, cacau, ele tem um sistema radicular, não é agressivo, é um sistema não muito forte, que nem um citros, que nem um café. Então, você tem que ter proteção do solo, você não pode ter temperatura alta no solo, então, braquiária vai ajudar bastante. Então, tem esses pontos que a gente tem que usar no planejamento. Irrigação. Qual o melhor sistema de irrigação? O melhor sistema de irrigação é o que me atende. Então, eu tenho que pensar na faixa molhada. Como o sistema radicular do cacau não é grande, eu tenho que ter uma faixa molhada boa e eu tenho que pensar na decomposição da matéria orgânica do cacau. O cacau produz muita palhada. Se eu trabalhar com um sistema que não ajude a decompor aquilo, eu vou ter problema. Então, o sistema vai ser adaptado à minha condição climática, à minha capacidade de investimento e à qualidade da água. O Igor vai falar muito bem sobre isso. Então, não há um sistema definitivo para cacau. Eu tenho que entender e planejar qual é o melhor sistema. Muda, aqui no caso deixa eu olhar, do canto esquerdo de vocês, muda enxertada, no meio, muda estaqueada, e ali no canto, a gente tem a diferença da muda acima, muda que é feita no Equador, e da tecnologia que desenvolvemos, muda mini estaca. Ali, no caso, ainda está com espuma fenólica, só para mostrar o nível de enraizamento. Outra coisa, não encare os mitos, não compre mitos que são propagados até hoje. Primeiro, muda enraizada não tem sistema radicular, tomba, isso é mito. Ceratocistes, não escutem, né? O pessoal prega que ceratociste vai dizimar a área, não é bem assim. Então, comece a entender e vejam coisas interessantes e fatos, não mitos. O pessoal gosta de propagar muito em relação ao cacau. Poda. Poda é a parte mais importante do cacau. Até o segundo ano é uma corrida. Você tem que formar a planta, você tem que condicionar o crescimento no ponto certo, no lugar certo, com a adubação certa. Cacau é uma planta que é cauliflora, então ela produz no mesmo ramo durante toda a vida, em almofada floral. Eu tenho que ter uma relação folha-fruto, eu tenho que fazer poda para formar as plantas, deixar frondosa, e depois de certo ponto, fazer poda mecanizada, porque eu tenho que ter eficiência. Então, a poda de formação é a poda mais importante do cacau. Depois que você formar, você vai ficar com a planta durante os 20 anos, fazendo manutenção. Então, assim, qual o tipo de arquitetura, qual o tipo de ramo, e vocês têm que pensar que eu tenho que ter metro linear de ramo produtivo. Então, isso é um detalhe. Então, poda é uma coisa que tem que ser muito trabalhada e desenvolvida. Então, tem que ter pessoa boa para fazer poda o tempo todo. O que ajuda? Muda homogênea, muda de propagação clonal. Isso vai te ajudar na questão da poda. Isso aqui é uma proposta de poda, está até no manual da CAT. Isso aqui tem que ser adaptado, está no livro, isso é público. O que é importante de poda? Comprimento de ramo e angulação de ramo. Então, o ângulo, às vezes, é mais importante do que comprimento.
eu tenho que ter ângulo estreito. Por quê? Isso é questão. E outra coisa, ergonomia. Se eu tenho uma planta que ela tem ergonomia, eu tenho acesso ao centro da planta. Se eu tenho, aí facilita a colheita, facilita a entrada de cauda, de pulverização no interior da planta. Cacau, você tem dois tipos de pulverização: proteger folha e proteger fruto. Então, são dois trabalhos totalmente diferentes. Então, quando você vai trabalhar com proteção do fruto, para ou podridão parda ou antracnose, você tem que cobrir frutos. Então, o tipo de poda vai favorecer a entrada dos produtos no interior da copa. Isso aqui, pessoal, é só para bugar a mente de vocês. Cacau aceita outras interpretações, outras metodologias. Isso aqui é cacau espaldeirado. O professor tem um trabalho, o professor Sodré, chamado cacau candelabro. Esse material aqui, essas fotos foram feitas no Equador. São espaçamento 2 por 1, você tem 5.000 plantas por hectare, e a ideia do produtor, que era na fazenda chamada Lacanhas, era produzir 2 quilos por planta. Esse sistema vai ser adaptado a qualquer um? Eu acho que não, porque você tem uma mão de obra mais intensiva, mas para pequenos produtores, eu acho que isso aqui é uma alternativa. Qual a diferença que eu acho que é um problema para a gente? Como aqui tem insolação, você tem sol na casca. Então, o C151 também é uma planta muito vigorosa. Qual a nossa vantagem? Nós temos um clone ideal para fazer isso, que é o BN34. É um material que é premiado por ser cacau fino, e ele é mais maleável, ele tem um ramo mais fino que dá para adaptar bem essa condição. Então, assim, é outra proposta para a gente desenvolver. A parte de nutrição, meu professor de graduação, meu professor de mestrado está aqui, a minha referência, ele vai falar melhor sobre nutrição. Isso aqui é a tabela do professor José Olímpio. Essas tabelas estão no capítulo 11 do livro Cacau, Cultivo e Inovação. É a tabela que eu recomendo e a tabela que eu uso para adaptação para cacau. Só fazer uma ressalva, os trabalhos são feitos com Melic. Eu sei que em São Paulo o pessoal usa a parte de resina, então é diferente. Só fazer essa observação. Então, tabelas de produção. Tem uma tabela do professor Olímpio que tem lá 8 toneladas de cacau. 8 toneladas são 500 arrobas. Planejamento, espaçamento, aquilo que eu falei. A questão do alinhamento, qual o trator que eu vou usar. A gente conversa muito aqui em São Paulo, o pessoal lá, eu tenho um sistema de irrigação pronto de citros. Eu tenho espaçamento 6, 5. Então, assim, qual o tipo de trator que eu vou utilizar? Os estandes que eu acho que são interessantes, eles vão ficar entre 1.000 e 1.300 plantas por hectare, 1.250. Mais do que isso, só se for um espaçamento mais fechado para pequeno produtor. Mas, para quem vai trabalhar com mecanização, o espaçamento vai ficar nessa faixa, entre 1.000 e 1.250. Eu acho que é o ideal. E vai depender muito do tipo de clone. Cacau, ao contrário do que todo mundo pensa, aquela questão da novela, aquele senhor com um facão do lado, burro, cacau tem muita mecanização. Então, a gente já tem máquina para quebrar, fazer a quebra no campo, a gente já tem máquina de poda, a gente já tem estruturas que você tem toda a parte de beneficiamento, praticamente industrial. O Fernando de Martins, ele processa 80.000 arrobas de cacau por ano, com 5 funcionários. Então, já tem toda uma estrutura já desenvolvida para isso. E por empresas daqui de São Paulo, já tem essa estrutura. O que a gente está evoluindo? Desenvolver um tipo de muda específico para a gente plantar de forma mecanizada. Isso aqui já está em curso, já está sendo feito. Máquina de poda, a gente já tem vários tipos de poda. Outro detalhe, quem for plantar cacau, pense em linha simples. Linha dupla é problemático. A gente já tem diversos tipos de máquina para fazer poda. A gente tem máquina já para recolher. Então, essa máquina que recolhe, ela já acoplada à máquina de quebra, e depois tem uma pré-lavagem já no galpão, no packing house, depois vai para a secagem. Então, tudo isso já está desenvolvido. Estufa, aqui eu acredito que boa parte do ano a gente vai fazer secagem de cacau a sol. Então, o cacau é uma amêndoa que ela tem metade é gordura. Então, qualquer contaminação por fumaça
gera a queda da qualidade. Então, se a gente vai fazer secagem a sol, a gente vai ter uma qualidade superior. Então, isso é um detalhe que a gente pode ser feito. No Equador, tem algumas áreas, o pessoal trabalha com pátio de secagem. Então, eles trazem cacau de várias fazendas, é feita a cacau mole, né, cacau quebrado, e eles fazem a fermentação e a secagem em pátio. Então, é uma alternativa que pode ser feito aqui, já que a gente tem muita estrada, a logística daqui é interessante, eu acho que daria para fazer. Cacau seco, o que a gente está até procurando, o cacau lá de Minas Gerais. Como ele tem características interessantes, a gente está querendo procurar um público diferenciado para o cacau lá de Minas. Então, algumas características são bem diferentes. O teor de açúcar aumenta, porque você tem uma luminosidade maior, o solo tem muito potássio, então isso acaba diferenciando o flavor do cacau. Então, é outro ponto. Outra coisa interessante, São Paulo tem mercado consumidor, poder aquisitivo. Então, o público de São Paulo tem capacidade de consumir mais chocolate. E isso faz um diferencial absurdo. Outra coisa importante, que eu acho que é o maior recado que eu tenho que dar para vocês: invistam em capital humano. Vocês têm que formar pessoas para trabalhar, para pesquisar, para desenvolver. Então, lá em Minas Gerais, o primeiro passo que a gente teve foi o quê? Tornar as pessoas apaixonadas pelo cacau. Aqui a gente tem o Luizão da Rino e tem o Jaime da Comporemo. São pessoas extremamente apaixonadas pela atividade. Eles entenderam o processo. Se vocês não formarem o capital humano, vocês não vão ter sucesso. Então, tem que trabalhar com pessoas. A gente tem que formar uma geração apaixonada pela cultura. E elas têm que se beneficiar disso. Então, o primeiro passo é ter pessoas que se apaixonam, que queiram crescer com a atividade. E obrigado pela paciência, obrigado pela atenção, espero ter atendido a expectativa de vocês. O tempo é curto, eu nem olhei para o André, porque com certeza ele ia me cobrar, que hoje vamos ter várias palestras e muita gente interessante para falar. Obrigado.